cara, o Benfica só briga. Então é isso. Tudo bem, pessoal? Fala, gurizada, começando Bairrista FC, Fabiano Baldasso, Kleber Grabowska, Júnior Maicá, parceria do Bairrista com a RDC TV e com a bomba da manhã de hoje. E eu já começo direto com o Fabiano Baldasso para explicar tudo isso aí. O Inter demitiu 44 funcionários. O que se diz é que o Inter demitiu funcionários na faixa de R$1.000, R$2.000, mais ou menos, 44. O Baldasso, inclusive, está fora também do processo. Mas o que chama a atenção também dentro disso aí, e a gente evidentemente que tem que lembrar de todos, de alguma forma, de todos os funcionários que foram demitidos, que estão na Rua da Amargura neste momento, é que entre eles está o zagueiro Índio, que fazia um trabalho de marketing, um trabalho promocional do Internacional, quando o Inter se mandava para o interior para buscar novos associados. Explica tudo isso aí, Baldasso, porque este é o assunto que começa essa quarta-feira. Benfica, nós estamos vivendo possivelmente um dos mais tristes dias da história do Internacional. O Internacional tem dias muito tristes da sua história. O Internacional tem o dia que o Fernandão morreu, que foi, para mim, o dia mais triste da história do clube. Teve o dia em que caiu para a segunda divisão, que foi outro grande dia triste da história do clube. Mas hoje nós temos um dos grandes dias tristes da história do Internacional. Porque diante da atual situação, diante da dificuldade, diante do problema, o Internacional está tendo que tomar uma decisão drástica de demitir um número importante, se fala em quase 50 funcionários do clube. Funcionários que, em boa parte, dependem do clube, ou na totalidade quase, dependem do clube para sobreviver. Uma realidade que é do Inter, mas tenho certeza que é de muitas empresas do Brasil neste momento, mas que faz com que a gente fique realmente muito, muito triste. Eu até não sei se oficialmente se falou sobre a saída do Índio, mas está se falando bastante. Eu posso falar, eu convivi com o Índio durante muito tempo, profissionalmente, no relacionamento social do Internacional. O Índio é uma figura absolutamente importante, que trazia muitos sócios para o clube, fazia alegria de sócios do Internacional em todos os cantos do país, e realmente é muito triste, é uma figura expressiva, mas eu também, e fico mais triste ainda, por aqueles que trabalham há 20, 30, 40 anos no clube, recebem um salário pequeno e estão deixando o clube por conta das dificuldades. Eu, Fabiano Baldasso, eu tinha conversado com o Norberto Guimarães, que é o vice-presidente de Relacionamento Social, no meio do mês passado, e tinha dito para ele, olha, nós estamos diante de uma situação em que se piorar, se o clube tiver que chegar a medidas drásticas de redução de quadro de funcionários, eu quero tomar a iniciativa de pedir para sair. Eu quero pedir para sair, já estou te informando agora, estou preparando agora isso para que tu não seja surpreendido em determinado momento, porque eu sou um cara que tenho algumas fontes de renda na minha vida, sou um privilegiado, eu tenho o YouTube, eu tenho o Bairrista, eu tenho a Band, eu tenho as minhas redes sociais que me remuneram, e eu não dependo exclusivamente do que eu recebo ou recebia do Internacional para sobreviver. E eu não conseguiria botar a cabeça no travesseiro de noite se eu continuasse no Internacional e daqui a pouco alguém que precisa mais do que eu fosse demitido. Então, hoje pela manhã, diante do quadro que ontem à noite apareceu com força desse processo de demissões, eu informei ao meu chefe imediato, ao presidente do clube, ao departamento jurídico do clube, que eu estava solicitando o meu desligamento do Internacional. Nesse momento, eu não me sentiria à vontade de estar no Internacional e eu não conseguiria olhar para os meus filhos sabendo que, de repente, eu fiquei no clube e alguém que precisa mais do que eu saísse. Então, eu tomei essa iniciativa. Eu estou muito triste com isso, mas eu estou muito mais triste com a situação desses que estão deixando o Internacional. Maicá, tu tá acompanhando as informações que entram em relação a isso pelos sites, né? Tem notícia nova sobre isso? Acabou de sair uma nota oficial do Inter, né? Falando sobre tudo que aconteceu de ontem para hoje. Vou tentar dar uma resumida, uma nota longa, tá, Silvio? O Inter abre ela dizendo: a paralisação dos jogos causou um impacto forte no futebol, a crise financeira se alastrou em várias atividades, não é diferente com o Sport Clube Internacional. Caso se concretize um cenário de 90 a 120 dias de paralisação, a estimativa de perda de receita gira em torno de R$100 milhões. E a possível rescisão do contrato de parceria para a transmissão do Brasileirão, por exemplo, significará perda de R$25 milhões. Desde o início da pandemia, o Conselho de Gestão do Inter tem buscado soluções a partir de estudos. Eu estou cortando ela, tá, Silvio? Eu estou
25% dos salários, do valor dos salários cortados. Isso diz respeito a quê? Aos funcionários administrativos do Internacional ou envolve jogadores também? Não fica claro na nota, Silvio. Não está especificado aqui. A nota fala que teve uma conversa com o grupo de jogadores. A gente sabe que essa é a parte mais significativa, né, na folha de pagamento. Mas não fica claro aqui pela nota oficial do clube se a redução também vai se estender ao grupo de jogadores. O que se tem aqui funcionários que possuem menores salários manterão integralidade para os demais, e aí fica a dúvida, né, se estende ao grupo de jogadores. Para os demais que tiverem a carga horária diminuída, serão descontados 25% dos vencimentos. E aí depois se fala do corte total, 8% nos postos de trabalho. 44 funcionários do Inter foram demitidos hoje. Perfeito, mas eu vou sugerir ao Internacional que nessa nota oficial, o presidente Medeiros vai ter que dar entrevista nisso aí, porque nota oficial, sempre é a nota oficial, saiu isso, o Bolsonaro disse isso, vem a nota oficial do Supremo, a nota de repúdio. Nota de repúdio do Supremo, a nota de repúdio do Congresso Nacional. Está funcionando assim o Brasil. E eu lá atrás já falei em nota oficial quando a gente falava sobre um episódio de racismo que acontecia contra determinado jogador e a manifestação do clube era sempre uma nota oficial. Tá? Então, o Internacional precisa avançar nisso aí e ser mais claro, mais transparente. Os funcionários a que eles se referem, que têm contratos, valor do seu contrato, do seu salário diminuído em 25%, são apenas os funcionários administrativos ou envolve jogadores? Não está claro na nota. Outro detalhe, se isso pudesse ser esclarecido pela nota oficial ou por manifestação do Internacional, o quanto a crise está impactando nos salários dos jogadores do Internacional. Já se sabe, Baldasso, de uma primeira negociação que envolve o chamado direito de imagem, mas sobre o salário em si ainda não surgiu uma informação mais concreta, mais oficial. Vamos colocar então claramente como é que está funcionando o processo da relação dos jogadores do Internacional com o clube. Os jogadores do Internacional não abriram mão de um centavo sequer até este momento. Tá? Os jogadores do Internacional deixaram ou vão deixar de receber o direito de imagem por 3 meses que o clube lá adiante vai pagar. Não vai pagar agora. Eu não tenho até então, a não ser que esta nota abra uma nova realidade, mas eu não tenho até então nenhuma informação sobre redução efetiva do valor de salário dos jogadores do Internacional. Aliás, a informação até agora a seguinte: não teve. Kleber Grabowska, qual é a tua opinião sobre tudo isso, hein, Kleber? Pois é, o Internacional, depois de tudo que tentou contornar em relação à crise, está chegando aí num funil. E eu acho que o próximo passo, Silvio, vai ser o mais duro, né, em relação a essa direção, que vai ser mexer com os jogadores, mexer com o salário dos jogadores. A gente viu aí algumas declarações lá no início da crise. Te lembra que a gente estava discutindo o posicionamento do Arana, que no Atlético Mineiro disse, isso não é comigo. Acho que agora passa a ser uma questão que envolve todo mundo, né? O Internacional, curiosamente, olha só, o PVC publicou no seu blog, acho que na segunda-feira, um levantamento da... como é que é o nome? Bom, é uma auditoria aí, que coloca o Internacional como o terceiro maior faturamento do futebol brasileiro, entre os grandes clubes, com 441 milhões de reais faturados em 2019. E olha que o Internacional só negociou o Nico Lopes, né, que deu uma contrabalançada. Aí eu também não sei qual é o estudo que foi levado, né, quais os parâmetros que foram levados em conta. Tem uma negociação interessante aí com o Sonda, que teria perdoado alguma dívida do Internacional. Mas não interessa. Acima do Internacional, só o Palmeiras e só o Flamengo. E depois o Internacional, com 1 milhão a mais de faturamento em relação ao Grêmio. E olha que a gente está elogiando o Grêmio, porque de ano para ano o Grêmio consegue meio que coordenar essa dívida que herdou e se encaminhava para a compra em definitivo da Arena. O Internacional tendo o terceiro maior faturamento do futebol brasileiro, à frente de Corinthians e de São Paulo, por exemplo, que estão num centro muito maior, e o Corinthians com uma torcida enorme, né?
o Internacional tem a segunda maior dívida do futebol brasileiro. Então o Internacional, mesmo que faça um esforço gigantesco para contornar isso, continua enrolado. E agora eu acho que vai para a fase mais difícil, né? Hoje é um dia de baixo astral, de tristeza. Imagina o ambiente do Beira-Rio. Tem gente lá que tinha 20 anos de casa, no mínimo, né? Trabalhando no Internacional, e olha a faixa de salário. Tu sabe que são pessoas que dependem demais da sobrevivência do clube, da saúde do clube para ter um emprego. É um dia muito complicado, né? E a minha solidariedade é ao Fabiano, né, que teve essa iniciativa aí, eu acho que agiu muito bem, né? Eu elogio o Fabiano pelo desprendimento que teve no momento de dificuldade, mas o Internacional vai para a última etapa agora, que é mexer com os jogadores. Acho que não resta mais o que fazer. Cortou o orçamento, cortou os investimentos de cada uma das vice-presidências, tentou renegociar o que podia ser renegociado, mas o Internacional está cada vez mais com a corda no pescoço. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O futebol, os clubes funcionam como uma empresa, né? Faturamento, com receita, com pagamento de despesas, funcionam assim. Só que a exposição é completamente diferente. É uma exposição pública que vive do apelo popular. Vive, e especialmente os grandes clubes, das manifestações permanentes, das repercussões junto aos seus torcedores, por exemplo. Quer dizer, por isso a repercussão, evidentemente, é diferente do que a repercussão de uma empresa que anuncia medidas drásticas neste momento de pandemia no Brasil. E o Inter, de alguma forma, vai ter que responder por isso. Aliás, não é só o Inter. Começou pelo Flamengo, pode ter certeza, ali adiante vai passar pelo Grêmio e vai passar por todos os clubes do Brasil. Vai passar por todos os clubes do Brasil, com a demissão de funcionários. A questão é, demite o funcionário de R$1.000, R$2.000 por mês e preserva, por isso é que aquilo que o Kleber falou, eu acho que também vai acabar acontecendo, essa negociação junto aos jogadores. Porque, em princípio, preserva o valor dos salários dos jogadores, e aí nós temos jogadores que ganham 300, 400, 700 mil reais por mês, talvez R$1 milhão por mês, e nestes salários não se mexe? Será assim? Não acredito. Acho que isso vai também acabar acontecendo com os jogadores do Internacional, assim como os jogadores de outros clubes do país. Mas a verdade é que a repercussão vai ser muito forte, o Internacional vai ter que dar explicação sobre isso. Críticas já aconteceram semana passada em relação às medidas adotadas também com funcionários do Flamengo, e mais do que isso, os próprios jogadores, Maicá, Kleber e Fabiano Baldasso, também vão ter que acabar respondendo por isso, se manifestando a respeito desse assunto. E a cobrança já está muito forte em cima dos atletas dos grandes clubes do futebol brasileiro. A pressão pública é violenta. Ontem à noite, já em relação ao Internacional, a pressão em cima dos jogadores do Internacional para que eles ajudem no processo, para que funcionários que realmente precisam não sejam demitidos, a pressão é gigantesca. Eu não sei até quando os próprios jogadores vão suportar sem que eles mesmos tomem uma iniciativa de fazer algo diferente. Diga, Maicá. Eu li, eu ouvi agora pela manhã que um dos movimentos políticos do Inter pediu para que povo do clube pediu que as demissões fossem suspensas, né? Até uma nova conversa, enfim. Olha, Silvio, eu vou te falar uma coisa. Eu respeito muito, cada jogador tem o seu salário baseado em suas negociações e seu desempenho. É um mérito deles ganhar 200, 300, 500 mil. Agora, eu acho que um jogador que ganha 300 mil reais por mês, com um contrato, né, em vigor, que vai receber isso e que tem as suas economias, eu acho que a classe futebolística brasileira, como um todo, está sempre, assim como a boa parte de quem ganha muito dinheiro no Brasil, está descolado da realidade, né? Um jogador que ganha 500 mil reais por mês no Inter, por exemplo, se ele abrir mão de um mês de salário, ele salva o trabalho de 20 dessas 40 pessoas no ano, né? A gente está falando de pessoas que ganham R$2.500 por mês de salário, com encargos, enfim, impostos. Vamos lá, vai dar 5 mil o custo. Isso dá 60 mil reais no ano, né? Tu consegue salvar alguns empregos, assim. Então eu acho que os jogadores de futebol deveriam estar mais... Primeiro, eles não deveriam esquecer de onde eles vieram, né? Porque acho que 99% dos jogadores brasileiros têm origem humilde
E eles poderiam estar fazendo algo mais, sim, não só no Inter, mas em todos os... O Flamengo acabou de fazer uma série de demissões também. E todo mundo tá muito claro aqui que o Flamengo é o clube que mais paga no Brasil, né? Acabou de comprar o Gabigol por 18 milhões de euros. O salário do Gabigol não deve girar em torno de menos de 1.200.000 reais por mês, 1,5 milhão. Tem jogadores que vieram da Europa, enfim, o Flamengo deve ter uns 10 jogadores que estão na casa do milhão, né? Eu acho que esses jogadores, eles não vão morrer de fome se eles abrirem mão de 1 ou 2 meses de salário. E não estou dizendo para salvar o clube, né? Mas para preservar esses empregos, essas pessoas que precisam. A gente está vendo... E, Maicá... São secretárias com anos e anos de casa. Eu sei que uma demissão, né, não custa só o salário, enfim, tem os encargos todos, um salário mensal também. Eu acho que se os jogadores fossem um pouquinho mais conectados à realidade, eles teriam feito algo, já teriam feito algo. Não falo só do Inter, falo de todos os clubes. E deixa eu só dizer para vocês o seguinte, está na nota, inclusive, do Internacional. Isso que está acontecendo agora, o Internacional, quando parou o futebol, e se vislumbrou que poderia parar por bastante tempo, o Inter foi desenhando alguns cenários de tempo de parada e atitudes que tomaria em cada cenário. Nós estamos diante desta atitude que acontece hoje num cenário desenhado, que é uma parada de 90 dias, tá? Que é o futebol voltar no Campeonato Brasileiro no dia 1º de julho. Se não voltar, Silvio, Benfica e companheiros, aí é outra coisa. Sim. Se confirmar aquilo que o prefeito Nelson Marquesan cogita, de que não tenha mais futebol neste ano, aí é caos. Aí vai embora todo mundo. Aí 90 dias. 90 dias. 1º de julho começar o Brasileiro. Este cenário que está ocasionando essas decisões do Internacional é o cenário de uma parada de 90 dias, para voltar dia 1º de julho. E não há nenhuma garantia que vai voltar 1º de julho. Baldasso, por uma questão de justiça, eu vou falar de um jogador aqui, que eu tenho absoluta certeza, pela conduta dele, que ele está, neste momento, extremamente angustiado. Estou falando do D'Alessandro, capitão do Internacional, sempre sensível a estas questões. Eu lembro lá atrás, no tempo em que o presidente, não me engano, era o Vitório Pífero, que houve um acordo de pagamentos de prêmios dentro do Internacional, que alguns profissionais, que envolvia todo mundo, não só os jogadores, os profissionais, especialmente aqueles que trabalham diretamente na ligação com os jogadores do futebol dentro do vestiário, se prometeu determinado prêmio para todos eles, dependendo de uma participação assim do Internacional. E quando os prêmios foram aparecer, os jogadores foram beneficiados e alguns desses funcionários não foram. Eu acho que o Baldasso vai lembrar disso aí. E um deles foi falar com o D'Alessandro. O D'Alessandro se irritou imediatamente, se movimentou e ele, talvez com a participação de outros jogadores, do próprio bolso, puxou o dinheiro para pagar essa premiação para alguns dos funcionários que não haviam recebido. Aliás, esse também foi um dos motivos pelos quais o D'Alessandro acabou saindo do Internacional, indo jogar no River Plate. Então, eu tenho convicção absoluta que, neste momento, o D'Alessandro está muito angustiado. Tu está citando o exemplo de identificação do D'Alessandro com os funcionários do clube mais humildes. Eu vou te dar um outro exemplo de identificação com o clube. Na época do Giovanni Luigi como presidente, o D'Alessandro renovou o contrato com o Internacional, não sei por que fizeram isso, mas com um gatilho salarial relacionado ao valor do dólar. Então era assim, eu vou citar um número aqui, o D'Alessandro ganharia 400 mil por mês. E aí o dólar disparou e triplicou. E aí o D'Alessandro ganharia, ao invés de 400, 1.200.000. E seria oneroso para o clube de uma tal forma. O D'Alessandro chamou o clube à conversa e disse o seguinte: esqueçam este gatilho, fixam um valor ali e é isso, e não se... O D'Alessandro, ao perceber a dificuldade do clube, tomou a iniciativa de mudar o contrato dele. Então, tu tens razão. Eu tenho certeza que este é o momento de absoluta angústia do D'Alessandro com o que está acontecendo. Kleber, ali adiante, em seguida, infelizmente, a gente vai ver também isso acontecendo no Grêmio. Vai ser em seguidinha, porque por essa perspectiva, inclusive, do futebol ficar parado 90 dias, nenhum clube, por maior que ele seja, vai realmente resistir. Providências ele vai tomar, como essa do Internacional que está tomada, que vai ter que responder por isso, porque, por enquanto, não se mexeu no salário de jogadores de futebol. Mas, em seguida, isto vai chegar no Grêmio, Kleber.
Bom, eu queria uma outra questão, levantar outra questão que o Fabiano colocou aí. O planejamento do Internacional é que o Campeonato Brasileiro talvez retome em julho. Eu acho que, pelo que a gente ouviu ontem, Fabiano, na declaração do Luciano Oxman, após o encontro com o governador Eduardo Leite, eu acho que em julho a gente vai estar disputando ainda Campeonato Gaúcho. Então vai demorar um pouquinho mais, né? Porque no mínimo 2 meses para a gente ter uma adequação, um panorama mais claro a respeito do coronavírus no futebol. Então, maio não tem futebol, junho talvez seja o mês de preparação, e julho e agosto a disputa do Gauchão. Vai demorar para esse Campeonato Brasileiro recomeçar. Então, o sofrimento vai ser maior. O Internacional vai ter que fazer uma reengenharia maior ainda. Não só o Internacional, o Grêmio também, né? Porque Grêmio e Internacional são clubes do mesmo tamanho. Lógico que a situação financeira de cada um é diferente. O Internacional tem alguns ganhos, o Grêmio tem dívidas menores, mas eu acho que o sofrimento vai continuar. Gente, o governador do estado ontem puxou o freio de mão completo. Ele foi contra, inclusive, um otimismo que ele já tinha manifestado na semana passada, quando ele disse que via com bons olhos o retorno do Campeonato Gaúcho em junho. E ontem ele puxou completamente o freio de mão, mudou completamente o discurso. Ele disse que não tem nenhuma perspectiva de que o campeonato volte em junho. Citou as condições particulares e específicas de cada região do estado do Rio Grande do Sul e disse que não conseguia ver o retorno do Campeonato Gaúcho. Então, mudou. Aqui, nós tínhamos de um lado o prefeito Marquesan e de outro o governador Eduardo Leite. O Eduardo Leite está indo para o lado do Marquesan na previsão do retorno do futebol. Fala, Júnior Maicá. Silvio, a notícia de hoje é que o futebol na Alemanha vai voltar e aí o pessoal tá se empolgando por aqui, né? Se baseando nisso. Eu só queria lembrar o seguinte, já falei aqui 500 vezes, tô chato com esse assunto. A Alemanha fez 500... Não só com esse assunto. Não é só com esse. Não só com esse assunto, com vários. A Alemanha fez em torno de 500 mil testes por semana, né? A Alemanha resolveu praticamente, não está resolvido ainda, não está finalizado, mas a Alemanha conteve a pandemia, né? Porque trabalhou bem. E aí o que acontece? O brasileiro, né, instigado por essa sumidade, esse prêmio Nobel aí da inteligência, que é o nosso presidente, acha que é a mesma coisa aqui, que tá tudo bem, que pode ir pra rua. E aqui é totalmente o contrário, aqui tá começando a ficar feia a coisa. Então, eu acho que o governador fez bem também, dar uma segurada. Eu acho que essas reuniões são boas, são importantes, porque precisa se preparar para o que vem, né? Precisa se preparar para um retorno, mas, de novo, eu sempre bato nessa tecla, né, Silvio? A gente estava conversando aqui antes de começar o programa. Os clubes se comunicam muito mal, o futebol se comunica muito mal, e acho que cabe dos clubes chegarem aqui e esclarecerem porquê dos treinamentos, porquê das demissões também, né? Explicar mais claro o porquê das demissões. Mas fez bem o governador e acho que não é intenção de ninguém apressar a volta do futebol, apenas se preparar. Se Grêmio e Inter tivessem deixado isso claro, não teria tanta discussão. Agora é uma polêmica, né? É sempre uma polêmica em torno do futebol, porque, de novo, o futebol se comunica muito mal. Ô Kleber, tu acha que o Maicá ele é chato, mas não só nesse assunto? Ele tem algumas posições aí, tudo bem. É o cara que não voa e quer tapete, né? Não incorpora e quer charuto, mas tudo bem, vamos levando, né, Silvio? Gostasse dessa, Maicá? Olha, vindo de quem veio não me surpreende, este canalha. É brincadeira, é brincadeira. Até tava procurando aqui no armário aqui, ver se eu achava uma camiseta do Brasil de Pelotas para implicar com o Brasil, com um abrigo bonito que o Maicá tá usando, né? Mas o dia é complicado. O Silvio, a gente vai começar a viver um novo inferno em breve, né? Porque, olha só, o campeonato da Coreia do Sul volta. Eu tenho aqui, eu acho que a previsão de datas. Da Coreia já volta na próxima semana, próximo final de semana já, né? Dia 8. A Coreia do Sul volta dia 8 de maio. O campeonato da Turquia, olha só, 12 de junho, esse fica um pouquinho mais longe. E a Bundesliga, 15 ou 22 de maio. O que vai ter de especialista a respeito de campeonato sul-coreano, mapa de calor, a nova joia do futebol coreano? Meu Deus do céu, né? Ai, vamos lá, né? Fabiano Baldasso, tu não voa e quer tapete? Não voa e quer tapete. Não joga boa. nada e quer massagem. É uma... Não incorpora e quer charuto. Isso aí. Boa. Cara, essa do não joga e quer massagem, essa é antiga. Essa é antiga. Não joga nada e quer ir na janelinha, quer sentar na janela.
Essa foi uma frase... Chegou ontem e quer a janela, né? Silvio, queria... Parei, o Baldasso, tem uma frase. Parei só um pouquinho, que o Baldasso tem uma frase aí que eu tô sentindo que é coisa forte. Regis Royer, repórter que nós já citamos aqui em 800 vezes, um emblema do Rádio Esportivo Gaúcho, foi quem proferiu, ou pelo menos eu ouvi essa frase pela primeira vez, ao entrevistar um centroavante do Internacional que poucos colorados vão lembrar, chamado Leonardo Manzi. Ele foi centroavante do Inter em 2000. E ele estava demorando para sair do vestiário, tinha uma falta especial que o Regis Royer queria fazer com ele. Ele estava fazendo um trabalho de recuperação muscular e tal. E aí, quando ele veio para a entrevista, o Regis Royer ligou o gravador e disse: 1, 2, 3. Leonardo Manzi, não joga nada e quer massagem. Boa tarde. O Regis tinha essa relação com os jogadores. Os jogadores adoravam o Regis. Fala aí, Maiká. Você se lembra, o Silva deve se lembrar, o Grenal do Bizu, né? Era o Inter do Abel Braga, né? E o Grêmio tinha recentemente sido rebaixado, tá naquele processo de reconstrução. Aí o Grêmio tinha o Volney Caio, o Alcindo Sartori, né? O Bizu era o centroavante. O Internacional estava bem. Aí o Abel Braga resolveu fechar o treino, botar cadeado nos portões, né? Fazer um mistério para o Grenal. E o Regis era o setorista do Internacional. E durante toda a semana, né, ele acompanhou os treinos mesmo, sem poder ver os treinos. E ele dizia: o time do Internacional vai ser esse. Só que não tinha confirmação. E aí chegou o dia do jogo e nada de sair a escalação, né? Naquela época não tinha uma hora antes, tem que largar a escalação. Eu amo essa história. O Abel chegou a fazer o ou, né? Joga o goleiro fulano de tal, né? Isso na súmula, né? Para tentar driblar a exigência. E aí só se soube o momento a escalação do Internacional no momento que o Internacional era o Grenal no Olímpico, então o túnel era aquele lá do outro lado, onde os jogadores subiam a escadaria e já iam correndo para o campo. E aí o Regis descobriu a escalação em cima da hora, né? Os jogadores entrando em campo e o Ranzolin narrando: lá vem o Internacional subindo a escadaria, Regis! Daí ele disse: Fernando, Sérgio Lino, Sérgio Silva, não sabe. Deu a escalação, esse é o meu time, Ranzolin! só que o Regis estava dizendo que era o time que ele apostou a semana inteira, mas no calor da hora ficou: esse é o meu time, Ranzolin. Histórias do rádio. Sabe, Kleber, que enquanto tu estava falando aí, caiu alguma coisa na casa do Baldasso, tem um estouro aí. Se o Regis estivesse ouvindo isso, ele diria: caiu um lenço. E pelo barulho é vermelho. Mas caiu um negócio aí, né? Não sei, não vi. Acho que foi aí, né? Acho que o Antônio está aí. Pode ser. Tá aqui. O Antônio está aqui, então foi ele. Foi aí. Tu ia falar, Maiká? Não, eu fui citado aqui o meu moletom do Pelotas, foi uma exigência dos meus meninos de Pelotas, ao Leandro e Vinícius, do Sportier. E aí tô aqui com esse moletom bem legal, da época que o Pelotas estava com a Adidas. Maiká, vou te dizer uma coisa. Diga lá, Silvio. Isso até pode ser uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Porque muita gente fica assim, ó, para quem torce esse cara? Hoje a coisa tá se liberando mais, né? Novos jornalistas estão surgindo, já se sabe quais são os times. Mas aqui, mais lá atrás, as pessoas cobravam muito esse negócio. Não, isso aí torce para não sei o quê. Se existia uma coisa dentro de departamentos de esporte, por exemplo, o departamento de esporte da Gaúcha, que a gente não tocava, era exatamente nisso. Não se falava sobre isso. O fulano, o Kleber torce para o time tal, o Baldasso torce para o time tal. Eu passei o tempão sem saber para que time torcia o Baldasso, porque a gente não falava sobre isso. E isso serve para nós, para mim, em relação a ti. Eu sabia que tu era de Pelotas, torcia por alguém lá, mas eu não imaginava para que time tu torcia, cara. Para mim, tu torcia para o Brasil de Pelotas. Também, torço para o Brasil também. Mas eu quero dizer o seguinte... A capacidade do Júnior Maiká de fazer escolhas erradas por times em todas as cidades. Eu gosto muito de artigos... Eu nunca fui de colecionar nada, assim, mas quando eu era moleque eu tinha coleção de camisas de futebol. Camisas e de meião. Eu acho que os meiões de hoje em dia estão muito sem inspiração. Agora é tudo branco, com uma listrinha, assim. Meião antigamente era legal. E eu... Olha, Silvio, tu só não vai me ver usando uma camisa do Inter. O resto... Corinthians, Flamengo, qualquer coisa eu uso, eu gosto mesmo, assim. Mas o meu time, você sabe, é o Grêmio. E em Pelotas eu torço pros dois.
mas um dia tu vai usar o do Internacional. Até para contrastar com o Baldasso, que eu acho que já usou camisa do Grêmio. Eu já usei do Grêmio. Não vai acontecer, Silvio. Desculpa eu já cortar aí o tapete, não vai decolar nesse caso. Não vai rolar. Vai, é só vir uma live mais ou menos do teu interesse. Não. Tu toma Sem 2 chance. ou 3 cervejinhas, nós já vamos tratar disso aí. Sem chance. Bebendo, falando e vestindo com o Júnior. Exato. Não tem chance. Do Inter não tem chance. Por falar em live, Inclusive por respeito ao Inter, né? Não. Por falar em live, ele vem aí. Zeca Pagodinho. Amém. Graças Live no próximo domingo, 13h. Aliás, o domingo vai estar cheio de live, né? Porque já começa às 11 da manhã, pelo que eu sei aí. Isso. Mas a 1 entra o Zeca Pagodinho. E aí de quem dizer, tira esse copo do Zeca daí do lado, viu, Baldasso? Se disser, Certamente. porque se ele tirar, não é o Zeca. Não é o Zeca. Não, tira completamente a característica e a personalidade. E outra coisa, essa live deve vir bem patrocinada também. Vem sim. É patrocinado. Muito Guaraná, né? Guaraná, parece que Guaraná e água mineral, suco de uva, todo mundo está patrocinando o Zeca. Tem muito interesse. O Zeca... Água Sarandi, Zeca Pagodinho. Com bolinha. Água da Pedra. Água da Pedra. Isso me fez lembrar uma história do tempo lá que eu estudava no ginásio industrial. Saiu uma lancheria lá. Um amigo nosso lá da cidade botou uma lancheria. No recreio ia todo mundo para lá. Parecia assim que as salas de aulas todas se transferiam para a lancheria. E eu tinha um amigo que já faleceu, meu amigo Paulão. E Paulão era maravilhoso. E ele ficava de olho na Água da Pedra, cara. E não tinha como comprar, ele estava sem dinheiro. E aí um dia de noite, o Paulão estava lá, sentiu que não tinha ninguém por ali, e aí ele pescou por cima, assim, uma Água da Pedra. Ele puxou uma Água da Pedra de lá. Se não me engano, veio um milfolho junto. Foi o jeito do Paulão comer e pescando a Água da Pedra, que vai patrocinar o Zeca Pagodinho no próximo. Vai. Zeca... Aliás, já tem live às 11 da manhã, né, Maiká? Tem, nós teremos uma live muito especial aqui para os gaúchos, de especial Dia das Mães. Acho que vai ter até um fogo de chão com os Serranos. Os Serranos... Nossa! Clássico, né? Banda, grupo conjunto, né? Conjunto, né? Coisa de nego velho é conjunto. Conjunto clássico aqui do nosso Rio Grande do Sul, Serranos, 11 da manhã. E aí depois a 1 tem o Zeca Pagodinho, né? O Zeca que tinha dado uma declaração que não ia fazer live porque ele não toca, não sabe tocar muito bem, né? Ele disse. E aí agora tem um patrocínio da cerveja que já patrocina ele, né? Que podemos falar aqui, né? Que é a Brahma. Enfim, o Zeca aquela vez assinou com a Skin e aí pegaram ele bebendo Brahma lá, porque ele, né? O Zeca tomou Brahma a vida toda. Aí a Brahma acabou contratando ele, porque a Nova Skin rompeu o contrato. E, enfim, o Zeca... Falar do Zeca aliás, fiquei sabendo ontem, né? Ele discretamente, como sempre, estava ajudando o Aldir Blanc nas despesas dele. De UTI, remédios, médicos, enfim. O Zeca... Silvio, olha, é bom a gente desfrutar do Zeca Pagodinho enquanto ele tá nativo ainda, cantando, gravando, fazendo shows, porque, olha, é tipo Messi, tipo Pelé, tipo Rivelino, assim. A gente vai demorar para ver de novo, para ter de novo um Zeca Pagodinho. Tanto na questão pessoal, como no talento dele como sambista. Falou da cerveja e lembrei do Claudio Miro, né? Quero agradecer às Bramas pela Polar que eles me mandaram. O Claudio Miro, centroavante do Inter. Isso é verdade, né, Silvio? É verdade, né? Tem aquela história que atribuem, acho que ao Manga, né? Não, ao Valdomiro. Ou não, até o Claudio Miro, né? Estou muito feliz. Eles foram jogar no Pará e o jogo era em Belém. Foi o Claudio Miro, né? Foi. Muito honrado em jogar aqui na terra onde Jesus nasceu, né? Aquela outra história que na minha casa não tem azulejo, é só vermelhejo, né? Mas essa das Braminha é muito legal, né? Porque a Polar, que era uma cervejaria gaúcha, patrocinava, acho que era a Conversa de Arquibancada na Piratinil, na difusora, e o Renato Cardoso, o Ângelo Garbassi, que apresentavam o programa, e aí o craque da rodada ganhava um petzinho, um kit com 6 garrafinhas, né? Umas gorduchinhas, assim.
né? E aí, da Polar, né? E aí, naquela época, é que nem Gillette e Bombril, né? Toda cerveja vamos tomar uma Brahma, independente se fosse Serra Malte, Polar, Antártica. Aí o Claudio Miro fez a declaração. Muito obrigado pela Polar, a Polar pelas braminhas que eu ganhei. Só para dizer que domingo, então, tem os Serranos às 11 da manhã, lives a 1000. Aí tem o Zeca Pagodinho à 1 da tarde. Aí tem o Roberto Carlos, cara. No Dia das Mães vai cantar às 3 da tarde. Atenção, Roberto! Por favor, eu te acompanho desde os anos 60. De grandes rocks. Grandes rocks, Roberto. Para com isso. Tu tá com quase 80, mas não precisa estar nesse embalo que não existe. Mete um Eu Sou Terrível aí, alguma coisa assim. Mas não diz... Obrigado, por favor. Benfica, tu é fã, Benfica, da década de... A parte preferida do Roberto Carlos é a década de 60. A minha é a década de 70, que eu acho que o Roberto Carlos foi fabuloso. Pois o Roberto Carlos, ele ignora essas fases da carreira dele em shows, cara. O Roberto Carlos virou o Julio Iglesias. Tu sabe por quê, Fabiano? Sabe por quê? Por quê? Eu não sei, tô perguntando pra ti. Não sei. Não sei. Eu não sei. O Roberto Carlos, na década de 80 em diante, ele entrou numa fase mais brega da carreira. Que acabou agradando... Ele fez a live agora. A primeira live dele... A primeira live dele foi um piano e um teclado. Tinha vontade de dar no Roberto Carlos. Não, que isso. E outra, ele provavelmente tenha ganho mais dinheiro dos anos 80 em diante, mas aí a música dele ficou pobre. O Roberto Carlos, na década de 70, Roberto Carlos tirou o portão. Não tá faltando Erasmo Carlos na vida do Roberto? Não sei, cara, porque o Roberto também tem grandes músicas na sua carreira que foram compostas por outras pessoas. Mas, cara, ele ignorava as fases mais ricas da carreira dele. Roberto Carlos é o cara que compôs Eu Cheguei em Frente ao Portão e Meu Cachorro Me Sorriu Latindo. Essa é uma das maiores frases da história da música brasileira e eu não ouço mais ele cantar isso. Eu me identifico muito com essa letra na parte do cachorro. Ô, Silvio! Bom, Roberto, então muda isso aí. No fim da tarde, domingo, ainda tem Ivete Sangalo. Domingo vai ser forte, hein? Mas com o guri dela junto ou não? Pelo amor de Deus, aquele guri chato vai estar junto ou não? E com a faquinha tentando cortar os negócios, louco pra cortar o dedo. Né? Cara, quem é pai sabe. Tu tá concentrado em fazer alguma coisa e tu vê com o canto do olho. Imagina a Ivete Sangalo cantando e com o canto do olho ela vendo o filho dela mexendo com uma faca. Tu não consegue mais te concentrar. Porque tu sabe que em algum momento vai dar merda. Em algum momento alguém vai se machucar. E tu tem que te concentrar no negócio e não dá, cara. Então vou te dizer uma coisa. Mas eu tô irritado. Eu tô irritado com o Matheus. Tô irritado. Porque agora o Matheus pegou no meu pé, vendo a Copa de 70, e só me diz todos os dias, esse Pelé não jogava merda nenhuma. Não jogava nada esse Pelé. Ele sabe como te irritar. Mas vem cá, rapaz. Mas agora eu tô com raiva do Matheus. Então, se o Matheus tem esse olho clínico para dizer isso, imagina uns negócios que ele vai fazer. Não pode ser empresário. Não pode, cara. Não pode, cara. É a mesma coisa que ser olheiro de modelo e dizer que a Gisele Bündchen é feia, né? É isso aí. Ô, Silvio, recebi uma notícia. Então já vai dar notícia. No Bairrista FC, parceria da RDC TV, canais 24, 524 da NET, claro, e do Bairrista e plataformas digitais dos dois. Qual é a notícia, Maica? Recebi uma notícia esportiva aqui do nosso querido Pirisca Greco, né? Grande cantor, compositor, grande músico gaúcho, que a cidade de Agudo, né, segue com isolamento, mas liberou as canchas de bocha para o pessoal praticar o esporte, né? E era só isso, campo de futebol, futsal, tudo fechado. Sim, mas tu vai juntar 10 velhos jogando bocha junto, tu tá louco, cara? Isso aí é pra dar uma porcaria do estoque. É só no Rio Grande do Sul, né? Mas uma canchas de bocha liberada. Mas na verdade a notícia que eu tenho é outra, assim, que os senhores autorizarem, eu trago uma notícia aí, um bom debate para vocês. Dificilmente alguma vai bater essa da cancha de bocha. mas então, vamos com a segunda, então. Não, a notícia é que saiu agora pela manhã no UOL que o CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, autorizou a fusão entre a Disney e a Fox, né? A Disney se tornou um grande conglomerado de mídia, vem comprando muitos canais de TV. E agora a ESPN
poderá transmitir Libertadores no Brasil. É uma sessão realizada hoje, 6 de maio, aprovou a fusão entre Disney e Fox no Brasil, porque a Fox era, né, enfim, após revisão do negócio. O maior entrave era o Fox Sports, que a princípio deveria ser vendido, mas nenhum comprador se apresentou. Assim, outra solução foi dada. O canal precisa ser mantido no ar por 3 anos ou até a conclusão de seus contratos. Segundo a decisão... É quente a ESPN, hein? É quente a ESPN, conseguiu a liberação para transmitir Libertadores da América. O primeiro jogo que ela vai transmitir é o próximo jogo da Libertadores, em 2024, mais ou menos. Ela vai Segundo a decisão... Toda semana aí, a Libertadores vem aí, Libertadores 2022 é na ESPN. É que a Disney é dona da ESPN, né, Silvio? É dona dos canais ESPN. Sim, então... mas eu tô aqui pensando, Maiká, o seguinte, a ESPN vai incorporar a Fox Sports? Não, seguirão. Vai misturar os direitos. Por 3 anos. Né? Segundo a decisão, a Disney precisa se comprometer a manter o Fox Sports no ar até 1º de janeiro de 2022, com obrigatoriedade da exibição da Libertadores. No entanto, o CAD aprovou que outros direitos de transmissão sejam exibidos pelas emissoras irmãs, né? A Fox tem a Libertadores, a ESPN fez a fusão, a Disney fez a fusão, então ela pode espalhar pelos seus canais os seus produtos já comprados. Foi isso que o CAD autorizou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: daqui a pouco, profissionais da ESPN são deslocadas para a Fox Sports para cumprir esse contrato aí. Que eu estou imaginando o seguinte: vem demissão por aí. Óbvio. Vai. Mas não tenha nenhuma dúvida. Ainda mais, e ainda passa por essa época que a gente está vivendo, cara. A Fox provavelmente vai ser um canal basicamente de Libertadores e muito videotape, né? Agora o que ficou... Debates, acho que segura por algum tempo. A notícia se estende aqui, ó. Ao fim de 3 anos, a Disney pode devolver a marca Fox ao mercado. Profissionais, sede do Fox Sports no Rio de Janeiro, que teve um investimento grande, né? E direitos de transmissão ficam totalmente sob gerência da Disney. Tem mais algumas coisas aqui que a notícia traz, enfim, mas basicamente é isso. Essa explicação aqui, o que exatamente aconteceu. O negócio Fox Sports está em prejuízo ao longo do ano de 2019, estava, né, no caso. Os canais Fox eram negociados em pacote para TV por assinatura, enfim, se fez todo um cálculo, né, também para não configurar monopólio, enfim, essas coisas. E tudo que a Fox tem direito, né, não só... Eu acho que a Sul-Americana, a Fox tem também. Se tem alguma coisa Sul-Americana, Copa do Brasil, o DAZN também tem Sul-Americana. Enfim, então agora a gente vai ter ESPN e Fox sob o mesmo guarda-chuva. Sabe, Kleber, há pouco o Baldasso estava falando de centroavantes aí. Centroavante, como dizia o Lauro Quadros. Aí falou no Bizu, ou foi o Kleber que falou no Bizu? Não, eu falei me lembrei do Grenal do Bizu. Isso, e o Baldasso falou do Leonardo Manzi. Isso. Bizu de um lado, Leonardo Manzi. 2 grandes centroavantes da história do Esporte Clube Internacional, do Inter e do Grêmio, né? Bizu e Leonardo Manzi. Aí eu não sei porquê, eu lembrei do Ronaldo Nazário. Aí tu não pode mais falar do Matheus. Se tu conseguiu lembrar do Ronaldo Nazário, tu não pode mais falar do teu guri. Eu lembrei do Ronaldo, porque volta e meia sai algum material referente ao Ronaldo aí no Twitter, nos sites. Se não me engano, esses dias o Cannavaro, o Maiká, da Itália, Sim. que jogou contra ele, né? E o se não me Cannavaro engano, jogou junto no Real Madrid, acredito que jogaram juntos. Não, mas jogou contra também lá na Itália. Sim, jogou contra. Ele e o Maldini, se não me engano, jogavam no mesmo time. E eles falando que o Ronaldo Nazário era imparável, que nada realmente se comparou ao Ronaldo Nazário. E volta e meia a gente está vendo imagens do Ronaldo. Então, o Ronaldo realmente jogava demais. É que eu lembrei de centroavante, eu até separei umas imagens aí, que se o Júnior puder colocar, ele coloca pra gente. Uma delas é do Ronaldo Nazário, com 17 anos de idade, na Copa do Mundo lá dos Estados Unidos. Quando ele foi com 17, não jogou nenhuma partida, ele apareceu num jogo amistoso no Brasil, meses antes, numa partida contra a Islândia, em Florianópolis, e ali ele foi convocado, sem jogar, 17 anos. Não se imaginava que aquele centroavante, que até já havia mostrado muita coisa, Baldasso, Maiká e Kleber, lá no Cruzeiro de Belo Horizonte, mas a gente não imaginava que iria que iria apavorar o mundo todo anos depois.
Tu sabe que é uma coisa curiosa isso, talvez exista uma explicação para isso. Mas os profissionais do futebol, e cara, eu tenho assim umas 30 entrevistas de profissionais do futebol, Mourinho, Guardiola, Ibrahimovic, tal. Estes caras eles veneram o Ronaldo Nazário. Eles não colocam o Ronaldo Nazário no mesmo patamar do que Messi e Cristiano Ronaldo. Para eles, o Ronaldo Nazário está em outro patamar. É um negócio impressionante. O Mourinho, né, semana passada, até colaborando com essa afirmação do Fabiano, disse, o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles se destacam pela qualidade, o alto nível, por longevidade. Mas no período em que jogou, o Ronaldo fazia coisas extraordinárias. Para mim, ele é melhor que esses dois, né? O José Mourinho falando isso do Ronaldo, né? Então é mais um selo de qualidade. Eu queria ver também o Mourinho falar sobre o Pelé, pro Matheus ficar um pouquinho mais tranquilo. O Messi também falou agora, vi uma postagem no Instagram esses dias dizendo que pra ele foi o Ronaldo, né? O Ronaldo era o que mais impressionou o Messi. Silvio Benfica, Ronaldo Nazário é um dos 5 maiores jogadores da história do futebol brasileiro? Sim, senhor. Um dos 5. Qual posição? 5. Hã? Qual posição? Cara, tu me pega assim desprevenido, mas Pelé, claro, o primeiro. Eu vou partir da seleção que eu formei. Eu vou colocar o Garrincha muito por aquilo que ele representou, por aquilo que eu li sobre o Garrincha, que terminou com uma Copa do Mundo em 1962, ganhou a Copa quase que sozinho. Então o Garrincha entra ali, nessa seleção. Aí nós temos... Cara, depois da Copa de 70, que eu vi coisas que o Gerson fez, que o Rivelino fez. Tô até, Baldasso, deixando assim, Zizinho, esses jogadores fora, porque realmente a gente tem poucas informações, sabe que eles jogavam demais. Então depois de 58, no caso. Então, Pelé, Garrincha... cara, eu não vou botar o Didi, eu vou botar o Rivelino. Vou botar se tu botar o Didi e o Rivelino, ainda cabe o Ronaldo. Acho que é essa turma aí do Ronaldo. Ainda cabe. É que eu acho que ainda tem mais gente aí nessa parada aí. Romário? Agora, se mas o Romário... Ronaldinho Gaúcho fica fora? Não, mas aí é que mas tá. na seleção eu preciso pegar assim, ou é jogador pela passagem na seleção, ou é um jogador por toda a sua carreira, tu dirias? Bola. Ah, bom, ok. Bom, aí eu vou botar o Ronaldinho como o 5º colocado aí. Então vamos lá. Pelé, Garrincha, Rivelino, Ronaldo Nazário e Ronaldinho. A minha, Pelé, Garrincha, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Nazário e Romário. Kleber. Eu vou ficar com Pelé, Garrincha, Didi, Rivelino e Ronaldo. Fala, Baicá. A minha tô junto com o Baldasso nessa. Pelé, Garrincha, Ronaldo, Romário e Ronaldinho. Certo. Não tem espaço para o Rafael Sobis? Aqui para provocar. Eu senti falta de um outro R, né? Mas o Baldasso não colocou. Dois gols. O cara que faz 2 gols em final de Mundial. Porra, que isso? Um outro R contemporâneo que pode aparecer é o Rivaldo. O Rivaldo é o anti-marketing, né? Ele é a cara da derrota, mesmo sendo um vencedor. O Rivaldo é casca. Sabe que poucas pessoas lembram que o Rivaldo foi escolhido o melhor jogador do mundo em uma temporada, em 1999. Pouquíssimo. As pessoas lembram muito que o Kaká já foi escolhido. Mas o Rivaldo, pela descrição dele e pelo anti-marketing dele, a ausência de marketing, ele é muito pouco lembrado. Rivaldo foi um jogador fantástico. Nos meus 10 maiores da seleção está o Rivaldo. José Simão, o colunista José Simão, diz que a pandemia no Brasil adiou 20 mil casamentos. Chega a isso mesmo? E quantos terminaram? Olha. O pessoal se calou, rapaz. Tá, e quantos recomeçaram por falta de opção? Também. Tu sabe que a pandemia abre espaço para muita oportunidade, Fábio. E vem tu aí... sabe que esses dias veio um dado da John Tex, que é a maior produtora de camisinha do mundo, né? De presente. Não, verdade. A John Tex divulgou um dado dizendo que teve uma queda de 60% nas suas vendas por conta da pandemia. As pessoas não estão usando camisinha, ou seja, não usavam em casa.
Ontem, Fabiano, eu fui à farmácia para comprar soro fisiológico e gás, e aí tinha um cara que, enquanto eu estava procurando os produtos, foi lá e disse, onde é que eu encontro camisinha? Aí ele disse, e quanto é essa máscara? Daí ele foi lá, foi comprar, não sei o que, botou e a guria do caixa deu o preço. Agora eu não sei se ele deixou de usar a máscara ou desistiu de transar pelo preço. Não, vou levar, tá muito caro. Tá correndo risco de alguma maneira. Kleber, quando sai na rua, tu usa máscara? Sim, as duas. Pois é, rapaz, é superposição isso. Tu usa também, Baldasso? Cara, eu uso, estou usando, até porque eu estou aqui em Tramandaí neste momento, e em Tramandaí é decreto da prefeitura, não pode sair da rua sem máscara, não pode, todo mundo é obrigado a usar máscara. Eu tenho uma ideia de negócio aqui, Silvio Benfica, me surgiu agora. Um reality show pra Netflix, A Vida de Fabiano Baldasso. Um dia ele tá num flat em Porto Alegre, um dia ele tá em Tramandaí, aí ele tá não sei aonde, aí faz live. Cara, agora eu tô Keeping Up with Kardashians. Já saí de um emprego, eu dependo do bairrista pra viver. Aliás, tá atrasado desse mês. Opa! Não foi o que tu disse antes de começar o programa. Não, o que ele disse é que o salário é alto, mas ele não falou se você estava recebendo em dia. Eu quero dizer para vocês que eu não uso máscara. Porque eu não saio de casa. A Solange não deixa, eu não boto o pezinho fora da porta, Kleber. Benfica, vou te dizer uma coisa. Quando tu disse eu não uso máscara e deu 1 segundo de silêncio, eu, o Maiká e o Kleber pensamos a mesma coisa e não dissemos para ti por respeito. Fala, Kleber. Olha só, a gente está falando aí de alguns absurdos que acontecem, né? O Brasil é a terra de contrastes, né? O Botafogo acho que demitiu, se não 40, 60 funcionários, né? Não mexeu nos salários dos jogadores. Aí o departamento de marketing do Botafogo, depois de tentar o Mikel e o Touré, né, agora entrou em contato com o Robin, né, o Robin holandês, a seleção holandesa do Bayern de Munique, para tentar que ele reative a carreira. Julho do ano passado ele se despediu do futebol, está com 36 anos, e o Botafogo confirma que o Robin entrou em contato, aceitou a conversar. Cara, eu não consigo entender mais nada do Kleber, futebol. O Botafogo tem umas coisas maravilhosas. O Botafogo, no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, achando que estava fazendo uma grande jogada de marketing, botou a seguinte frase no Twitter: lugar de mulher é no fogão. Fazendo uma alusão ao Botafogo. Acharam que estavam fazendo uma... Cara, mas tomaram tanto pau. Mas pelo amor de Deus. Isso é que nem o Vasco da Gama colocar a Cruz de Malta, né? A Cruz de Malta em cima do rosto do índio. No dia do índio, o Vasco da Gama botou uma índiazinha com a Cruz de Malta na testa. Do tipo assim, ó, os portugueses e os índios, grandes amigos. Os portugueses exterminaram os índios do Brasil. O Vasco tinha que ficar quieto, não falar nada o dia inteiro. Maiká, isso que eu estou colocando na tela também é superposição, não é? É isso aí. A foto... Né? Bastidores. O cigarrinho. Bastidores. Estamos indo para o final do programa. A gente, evidentemente, que. Só quero mandar um abraço, uma lembrança para Isaac Varrez. Um abraço, não, né? Infelizmente ele já partiu ali. Lembrança dele. Tem um cigarrinho aí? Tem um cigarrinho aí? O Isaac Varrez era uma grande figura. Foi operador técnico da Rádio Gaúcha. Bom, a gente, evidentemente, que na medida, a gente vai dando as informações, vai tratando com seriedade de tudo, em função do que está acontecendo nesse país, nesse momento. Às vezes a gente descontrai, porque isso também é necessário, mas aí também vem a notícia dura, aqui passada pelo Júnior B. O Estado de São Paulo declarou luto oficial após marca, Júnior Maiká, de 3.000 mortes por coronavírus. É melhor um Estado declarar luta oficial do que chegar numa entrevista e dizer, e daí? O que eu vou fazer? Não sou Messias. Olha, cuidado, porque a coisa realmente, para nós agora, está chegando o inverno, né? Está chegando o inverno por aqui. A coisa, e ontem nós tivemos, nas últimas 24 horas, 600 mortes. Maio e junho... muito cuidado. Maio e junho, Silvio, é bom o pessoal que está nos acompanhando já se preparar, porque... vai começar agora. Agora realmente vai começar a ficar feia a coisa. Perfeito. Pessoal, vamos embora então. Maiká, Baldasso, Kleber, Bairrista FC fica por aqui. A gente volta amanhã. Tchau.